Olá, aventureiros, tudo bem com vocês? Hoje é o nosso primeiro vídeo da coletânea de Guia de Mestre de Sucesso. Guia de Mestre do Sucesso. Do sucesso do Guia do Mestre. Guia de Mestre do Guia de Mestre do Sucesso. Esse mesmo. Eu vou tentar ajudar vocês a mestrarem as campanhas icônicas de Dungeons & Dragons, que nós sabemos que tem livros enormes e conteúdos gigantescos que às vezes nós ficamos perdidos na hora de mestrar. Nós vamos tentar destrinchar essas aventuras icônicas de Dungeons & Dragons que tem, por sua vez, muito material, muito conteúdo e às vezes quando nós vamos mestrar a gente sempre fica com aquela sensação de que está deixando uma coisinha passar. A ideia dessa campanha de vídeos não é mostrar para vocês como que a sua campanha deve seguir perfeitamente, mas sim colocar os pontos positivos, os pontos mais importantes de cada aventura que nós vamos escolher com o passar do tempo. Então, na realidade, aqui eu quero separar resumos dessas aventuras, partes que eu acredito que não podem faltar para que a sua aventura icônica de Dungeons & Dragons fique literalmente icônica, ou pelo menos mantenha o conteúdo principal dela. E para começo dessa coletânea de vídeos, nada melhor do que ela, a queridinha de muitos, inclusive a minha favorita, a campanha A Maldição de Strahd. Essa é uma campanha sensacional e eu configuro ela com um nível de dificuldade de 5 estrelas. Por que ela é difícil? Ela é uma campanha de mundo aberto, onde os seus jogadores são completamente imprevisíveis no que eles querem fazer. Quando a gente lida com uma campanha icônica de Dungeons & Dragons, tem muitos fatos e muitos fatores dentro dela que a gente não pode deixar passar. Pelo menos eu acho que uma das coisas mais divertidas quando você está assistindo uma campanha dessa sendo jogada por outros jogadores é o fato deles passarem por uma coisa que você passa quando está jogando, né, ou mestrando ali, e você vê como que eles vão lidar diferente da forma que você lidou. E a minha ideia nessa coletânea de vídeos é trazer para vocês os pontos importantes que eu acho interessante você colocar em cada trecho dessa aventura que é maravilhosa. Primeiro ponto interessante dessa aventura é: eu preciso fazer a aquisição do livro para mestrar ela? E de cara eu digo não. Não precisa do livro para você mestrar ela. Claro que se você gosta de colecionar, assim como eu, gosta de ter o livro em mãos para tirar suas dúvidas, ter um acervo de conteúdo melhor para você ter a sua disponibilidade, é interessante você comprar. Porém, como ela é uma aventura extremamente conhecida, na internet você encontra diversas mesas sendo jogadas e você encontra muito material. Não apoia a pirataria, mas o Jack Sparrow fica feliz. Então, você tem a disponibilidade de pesquisar na internet praticamente a aventura inteira e até formas remodeladas dela para você utilizar na sua mesa. Ideias maravilhosas. Muitas ideias e etc. A galera gosta de mexer nessa aventura aqui, impressionante. Tem um outro livro que completa essa campanha para a quinta edição, que é o Guia do Van Richten. Nesse Guia do Van Richten, ele traz para a gente 3 raças icônicas desse universo de Ravenloft. E é legal você ter à disposição essas 3 raças para que seus jogadores possam escolher jogar com ela. As raças do livro do Van Richten estão disponíveis na página 16 a 21. Estou colando aqui embaixo, por isso estou olhando. E o legal é que são raças ambientadas nesse universo de Ravenloft. Nós temos o Dhampir, que o próprio nome já diz, um meio vampiro. Nós temos o Retornado, que é uma espécie de Frankenstein, alguém que já morreu e voltou, e assim vai, não lembra de nada no passado, é uma loucura. E nós temos o Sangue de Bruxa, que basicamente é isso, uma pessoa que teve o sangue infundido com o sangue de uma bruxa ali. O próprio livro disponibiliza para a gente, na página 18, ganchos de aventura para a gente fazer a introdução dos nossos jogadores no universo de Ravenloft. Então, vamos dar um rolê por Baróvia e deixar os pontos turísticos mais importantes bem disponíveis para você usar na sua mesa. Vamos começar na seção 1, Chegada a Baróvia. Utilizando o gancho de aventura descrito pelo livro, Um Pedido de Ajuda, nossos aventureiros se encontram em uma pequena taverna silenciosa. O silêncio deste lugar é quebrado quando a porta se abre repentinamente e um estranho visitante aparece. Esse visitante traz uma carta. Essa carta, como o próprio gancho já diz, é um pedido de ajuda. Eu aproveitei que um dos jogadores quis jogar de retornado e coloquei ele incumbido de entregar essa carta. Nesse ponto, ele se apresentava como uma pessoa que tinha uma amnésia leve, alguém que não se recordava quem escreveu essa carta, ou muito menos o próprio nome, porém ele sabia levá-los até o destino da carta. E esse jogador mandou muito bem que ele fez essa carta física para entregar para os outros jogadores na mesa no dia dessa sessão. E é essa daí. Partindo desse ponto, eles irão pegar rumo a Baróvia, seguindo esse NPC ou jogador que irá guiá-los no caminho. Eles irão perceber que conforme andam em direção a este lugar, uma névoa sombria envolve eles.
Parece até que está guiando eles para a direção que quer. Nesse ponto, é importante que você descreva a mudança de natureza, tanto da fauna quanto da flora. A ausência dos animais, quanto mais se aproxima deste lugar, menos animais são vistos. E a floresta muda, vindo de um verde vivo para uma floresta mais morta e ressecada. É importante orientar que nenhum deles nunca ouviu falar nesse lugar. Baróvia não é um lugar onde as pessoas sabem chegar e muito menos sair de lá. E isso é uma questão que eles podem levantar quando chegarem em Baróvia. Como que esse jogador ou esse NPC saiu de lá? Ele simplesmente não faz ideia e nem se recorda de ter saído de lá, muito menos do que aconteceu. Então, se caso for um jogador, ele tem que interpretar esse momento como se ele fosse meio apático, meio perdido, meio desorientado, mas que ele tem um único objetivo: trazer esses aventureiros para os reinos de Baróvia. Depois de um tempo caminhando, eles vão encontrar um grande portão, uma muralha, com um portão enorme com 2 estátuas de guerreiros segurando espadas ao lado deste grande portão. Aqui você pode pedir um teste de percepção para algum jogador que tenha alguma afinidade com guerra ou algo desse sentido. Ele irá, com um teste bem sucedido, identificar marcas de batalha nessas estátuas, não só nas estátuas, mas na muralha e todo esse território em volta, denotando como se tivesse tido uma grande guerra em tempos muito antigos. Passando os grandes portões, agora sim, eles finalmente estão nos reinos de Baróvia. Daqui para frente é só para trás. A vegetação agora é completamente morta, árvores secas e praticamente o que se enxerga de animais são corvos por toda parte. Quase como se eles observassem os jogadores andando por essa estrada em lamacenta. A partir daqui, se foi um jogador que trouxe eles até estas terras, neste momento ele começa a se recobrar sua consciência. Nesse ponto, ele não tem as recordações de uma vida passada, antes dele se tornar um retornado. Porém, a sua parte cognitiva, de resposta, conversa, social, voltam ao normal. Então ele começa a agir de uma forma diferente, agir com mais naturalidade, como o personagem dele realmente é. E querendo ou não, ele vai funcionar como um guia dentro de Baróvia. Ele é um personagem que é dessas terras, porém ele não se recorda. Então, conforme ele for passando pelos locais, você como mestre pode escrever para ele que ele se recorda daquele lugar, só que de uma forma diferente, como se fosse há muito tempo atrás. Então, ele chega em algum lugar e essa floresta não era assim, ela era mais viva, ou não tinha aquela construção tinha um telhado diferente, ele se recorda daquele lugar, mas sabe, uma vaga lembrança. Conforme eles seguirem a estrada, eles vão encontrar um corpo no meio dela. Esse corpo, se eles forem investigar, irão encontrar uma outra carta, semelhante à que eles receberam lá na taverna. Porém, a assinatura, mesmo sendo endereçada da mesma pessoa, ela está escrita de uma forma diferente. E aqui nós levantamos a primeira suspeita. Existe uma carta falsa. Qual das duas é? Eu acho legal você colocar também nesse corpo, junto dessa carta, um brinquedo, que nessa aventura existe uma loja de brinquedos meio macabra chamada Blinsky. Os brinquedos do Blinsky, eles são macabros, geralmente são pessoas sendo enforcadas ou, por exemplo, um peão com uma pessoa tendo a cabeça cortada enquanto ele gira. A ideia desse primeiro contato é justamente levantar dúvidas e suspeitas dos seus jogadores. Investigando os ferimentos que levaram este corpo ao óbito, eles vão identificar que são marcas de mordida e cortes, arranhados de animais. Quando terminarem de fazer a investigação do corpo, você descreva a eles que é possível ouvir uivos ao longe. Se tiver algum patrulheiro ou alguma classe que tenha afinidade com essa questão de animais e caça, ele pode até ter uma pista de que talvez o corpo tenha sido deixado para ser devorado depois. Isso vai fazer com que eles apertem o passo para Baróvia e continuem seguindo a estrada. Só que o combate inicial é a carta de boas-vindas desse lugar. E você tem que caprichar bastante aqui. Se for para um grupo de 4 jogadores, coloquem uma média de 6 lobos. Essa premissa desse primeiro combate ser difícil é bom para que eles entendam que as florestas de Baróvia não são um lugar seguro, são extremamente perigosas e que no decorrer da campanha eles sempre busquem um abrigo em algum lugar, uma cidade ou algum lugar seguro. Não tem como você acampar nas florestas de Baróvia e passar uma noite tranquila. Quando for administrar o combate com os lobos, não esqueça da habilidade que os lobos possuem, que é as táticas de matilha. Basicamente, quando se tem um aliado próximo do alvo que você está atacando e este aliado não esteja incapacitado, o seu ataque é feito com vantagem. E isso deixa esse pequeno grupo de lobos um verdadeiro desafio para os seus aventureiros. Junto dessa vantagem no ataque, os lobos têm, quando acertam um alvo, o alvo precisa fazer um teste de força de CD 11 ou ele fica derrubado. Isso aqui, cara, se você tirar uns bons dados, vai dar muito trabalho para esse grupo logo de cara.
Lembrando que a intenção aqui não é matá-los, não é acabar com o grupo logo de cara, tá? Mas é sim colocar um certo respeito no lugar. Mostrar para eles que aqui não é brincadeira. Basicamente é isso. Mesmo nessa chegada a Baróvia, já é do conhecimento de Strahd que eles estão em suas terras. E Strahd não quer acabar com os seus brinquedos novos logo de cara, mas sim dar um susto, ou talvez botar um pouco de respeito com os lobos fracos, testá-los, ver qual que é a força desse grupo que chegou em Baróvia. Então, até que uma certa etapa da campanha, o Strahd não tentará matá-los, mas sim se divertir. Caso o combate esteja caminhando para um TPK, nada impede você de que depois de abater 1, 3, 2 lobos, esse restante da matilha fuja, deixando os jogadores bem feridos ali para eles chegarem em Baróvia e já buscarem uma ajuda, um abrigo. Como nesse ambiente a gente tem muitos lobos e eu não tenho miniatura para bater a quantidade de lobo que o próprio livro nos dá como uma sugestão de combate, eu imprimi várias dessas miniaturas feitas em papel foto, né, e elas serviram muito bem. Então, para essa quantidade de lobo que exige, eu tenho agora bastante que eu posso usar como esse papel foto aqui. Fica a dica para vocês. Após o combate com os lobos, eles finalmente irão chegar em Baróvia. E a primeira coisa que eles vão identificar nesse lugar é a falta de vida nessa cidade. Casas com portas trancadas e janelas com paliçadas. Não se vê uma alma viva andando nas ruas de Baróvia. E os que eles conseguem ver pequenas silhuetas os observando na escuridão parecem fugir com medo deles. A falta de vida não vem só das pessoas de Baróvia, mas as próprias casas também são pintadas com cores mortas. O silêncio é perturbador neste lugar. Eles estão acostumados com uma cidade movimentada, muitas pessoas na rua trabalhando no comércio, e aqui a única presença que se tem é o silêncio de uma cidade morta. Enquanto eles caminharem pela rua principal de Baróvia, você precisa descrever a cidade como um lugar praticamente inóspito. Lembre-se daqueles filmes de apocalipse zumbi, onde as pessoas andam pelas cidades e não encontram nada e ninguém, apenas o abandono. Porém aqui, há vestígios de pessoa nessa cidade. As pessoas estão trancadas em casa e temem todos os forasteiros. Quando eles vão passando, é possível ver cortinas se fechando quando eles passam rapidamente. E se eles tentarem conversar com algum baroviano, provavelmente ele não irá responder. Porém, enquanto eles caminham pela rua principal, o silêncio dessa cidade é quebrado pelo som de um choro desesperado, vindo de uma janela aberta do segundo andar de uma casa. E é aqui que você tem que acabar a sua primeira sessão. Deixar esse gancho de aventura para a próxima, essa vontade em descobrir o que é esse choro e o que está acontecendo aqui. Então esse foi o primeiro vídeo dessa coletânea de vídeos que eu quero fazer com vocês. Eu posso fazer também uma coletânea de vídeos mostrando para vocês como que foi as sessões na minha mesa e fazendo um resumo delas para vocês verem as coisas que eu falo para vocês usarem, como que elas funcionaram, qual foi a ideia dos meus jogadores quando eles lidaram com isso. E é interessante para que vocês tenham um apanhado de informação não só na teoria, mas também na prática. Então eu posso fazer para vocês também, tá? Espero que tenham gostado e acompanhem os vídeos que eu quero fazer com muito carinho, porque quando eu peguei para mestrar essa aventura, eu também fiquei muito apreensivo, fiquei muito nervoso em relação à quantidade de material que ela tem disponível e a gente acaba pensando que vai deixar alguma coisa passar e depois não tem como colocar. Mas não precisa se preocupar não. Depois de um tempo lendo e buscando bastante informação, eu vi que não é tão complicado assim quando você consegue deixar esses tópicos pré-prontos como eu falei com vocês. Então, boas aventuras para vocês e se liga nas dicas.